Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que também nos acompanham através da internet. Hoje a nossa atividade de doutrina, fluidificação de água à distância, para quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, e passos presenciais. Antes da gente começar a introduzir, a atividade de hoje, eu gostaria de pedir para vocês que nos acompanham através da internet que se inscrevam no canal do YouTube, ativem as notificações para vocês saberem quando que vai ser a próxima palestra, E também sigam a nossa página no Facebook, que assim vocês nos ajudam a divulgação do nosso conteúdo, A gente tem a maior parte de vídeos longos, então não é nenhum tipo de conteúdo que a plataforma divulga mais facilmente, Então que vocês possam contribuir conosco nesse sentido, se vocês forem engajados, se vocês gostarem da atividade. Assim vocês ajudam na propagação da doutrina espírita e dessas ideias que tanto consolam o nosso coração nos momentos de dificuldade e nos explicam as nossas origens, Então, no capítulo de hoje, a gente vai recomeçar um novo ciclo de palestras, nessa atividade, a gente faz um capítulo por semana até o capítulo 27, que foi na semana passada. Depois a gente sempre recomeça no capítulo 1, que é o caso de hoje. Então, hoje a gente vai ter exposto através do José o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, tá certo? Então, que a gente aproveite a oportunidade de acompanhar a sequência do Evangelho, que tem uma construção no conjunto dele. Um capítulo dá uma sequência de entendimento para o próximo, assim a gente pode entender mais da nossa natureza, dos nossos comportamentos, a gente pode fazer associações de forma mais fácil com o nosso cotidiano, que é o objetivo da atividade, nos levar à possibilidade de mudança e evolução espiritual, A atividade de fluidificação e a atividade de passe são atividades auxiliares, que vão funcionar à medida que a gente se esforçar nessa direção da primeira parte. Então, que a gente acalme o nosso coração das angústias que a gente trouxe até aqui, que a gente respire fundo e faça realmente um esforço nessa direção de entender, de compreender, de deixar o nosso ego de lado, os nossos achismos, as nossas opiniões, para que a gente possa deixar o Evangelho fazer parte da nossa vida. Que assim seja. Boa tarde a vocês que estão aqui, boa tarde ao pessoal que nos acompanha. Então, hoje nós vamos reiniciar a nossa viagem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos aproveitar que é o início dessa jornada para nós entendermos a estrutura do que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está contido na introdução. Se a gente lê a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem uma série de itens, no qual são estruturados exatamente o desenvolvimento do pensamento e de como a obra foi feita. Tá? Inclusive fala de como a doutrina espírita foi estruturada e qual é a orientação básica que existe dentro dela. Que é o item número 2, que fala sobre o controle universal da manifestação dos espíritos. Resumindo, lá diz que quando a humanidade amadurece para um determinado conteúdo, e nós vamos ver fases de amadurecimento nesse primeiro capítulo, essas notícias, essas condições, que inicialmente foram espargidas, muitos localizadas em função da maturidade localizada, passaram e se distribuíram por todo o planeta. E, consequentemente, uma manifestação dessa ordem ela não fica restrita, o conhecimento, o entendimento, não fica restrita apenas a um segmento, a um povo, mas se torna universal. Então, quando existem manifestações, estruturas de espíritos,
O critério é esse, nós temos que comparar para ver se realmente existe uma universalidade de manifestação em vários pontos, a fim de entendermos, efetivamente, que aquilo é uma realidade. O capítulo de hoje trata exatamente do resumo do que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que é uma tratativa de nos mostrar a dinâmica do crescimento do ser dentro do tempo. E como isso foi realizado. E como eu acabei já de dizer, isso começa numa jornada em que as criaturas dentro do planeta buscavam, essencialmente, entender o sentido das ocorrências e da própria existência, a natureza e todas as demais situações que eles não dominavam. Eles buscavam causas e sentidos para isso. E essas causas, nas suas acepções, ainda primárias e primitivas, eram múltiplas. Tá? Na concepção deles, estabeleciam a ideia que existiam múltiplos elementos de causa, que eles chamavam de deuses, porque eles observavam, de forma indireta, a ocorrência, a estruturação desses eventos que eles não conseguiam compreender. Como eles se davam conta que não eram oriundos da sua ação, e eles eram, dentro da escala, que poderíamos dizer, zoológica dentro do planeta, o ser mais desenvolvido, e eles não desenvolviam, não produziam esse tipo de coisa, deveria haver um outro tipo de causa. Como essa causa não era física, essa causa deveria vir daquilo que era chamado de mundo espiritual, ou de espíritos. Então, o conceito da existência de espírito é tão antigo quando são as concepções a respeito das buscas do entendimento de todas essas coisas. Isso gerou a ideia de múltiplos espíritos que se combatiam conforme interpretavam as criaturas, conforme os seus humores, já que as civilizações humanas assim se comportavam. Os grupamentos de criaturas divididos pelo planeta, formando os países, os impérios de cada época, tinham sazonalidade de comportamento, refletindo o humor, a característica de seu dirigente e, consequentemente, de seu povo, gerando alterações e conflitos. Então, como eles tinham esses elementos de referência, eles achavam que a estrutura extrafísica ou espiritual desses deuses deveriam, por consequência, ser semelhante. Então, se vocês olharem na mitologia de todos os povos, grega, romana e dos demais, sempre existiram interpretações e representações materializadas desses humores ou desses deuses. Tá? Então lá nós temos equivalentes dentro das civilizações que correspondem a essas ideias que eram comuns. E por serem muitos, o nome que tomou isso foi politeísmo. Poli é muitos. Tá? Então a ideia de vários deuses que alteravam a condição das circunstâncias, interpretavam as tempestades dessa maneira, como elementos de punição, as calamidades, as pestes, as situações todas como se fossem produto dessas causas. E isso perdurou por muito tempo. E dentro do tempo, como a gente aprende dentro da doutrina espírita, o espírito imortal nasce e morre, mas renasce ainda. E traz consigo as bagagens adquiridas até aquele ponto do novo renascimento. Mas a cada existência, a inteligência se desenvolve. E começa a procurar mais. Começa a estabelecer uma busca de um sentido um pouco maior, porque ela começa a se dar conta que aquelas soluções transitórias que são oferecidas não preenchem todas as questões. E dessa maneira é que a humanidade foi evoluindo. E como nós também aprendemos dentro da doutrina espírita, que os espíritos se atraem em função de compatibilidades, no que hoje nós conhecemos como Palestina, começou a se desenvolver um povo que foi oriundo de alguém que teve
esse contato espiritual inicial e que foi orientado à necessidade de para lá se deslocar em função de seca, né? Já que as civilizações de todos os tempos, a base do aperecimento e o estabelecimento dela era sempre à margem de água. Se nós olharmos, a Índia, que é uma civilização muito antiga, se estabeleceu ao lado do rio Ganges. A China, do rio Amarelo. E todas as civilizações normalmente começam assim por ser a água um elemento fundamental. E na antiguidade a água era fundamentalmente símbolo de vida. Então, dentro dessa característica, essa criatura que se chamava Abraão, que morava numa região montanhosa, entre dois rios, Tigre e Eufrates, uma região pungente, muito desenvolvida para a sua época, né, que era conhecido como Mesopotâmia, e ela é famosa porque ela construiu uma das grandes obras da antiguidade, os Jardins Suspensos da Babilônia, que lá ficava. Abraão, que lá morava e tinha a orientação de um código rígido, de um rei que estabeleceu o primeiro código de relação e de comportamento da humanidade, que se chama Hammurabi, o Código de Hammurabi, né, que é o primeiro documento que a gente tem inscrito em pedra a respeito das relações humanas. Lá Abraão tinha essa formação. Mas ele é orientado que deveria descer na direção do rio Jordão, que é um rio mais baixo, e consequentemente, quando a seca sempre começa do mais alto para o mais baixo. E ele vai para lá, e nessa jornada ele tem um filho e um neto. E o neto toma o nome de Israel. E Israel tem 12 filhos. E esses 12 filhos dão origem, pela sua prole, às 12 tribos que formam Israel. E nessa jornada e nesses valores, que ele traz como base de rigidez, começa a nascer a ideia de um único sentido. De um único, consequentemente, Deus. Baseado em quê? Na observação, na reflexão, aceita por Abraão que a natureza e todas as perguntas que nós fazíamos não era caótica, mas era harmônica. E se ela era harmônica, ela tinha que se representar um único sentido, uma única vontade. Vontade essa que deveria ser soberana e sábia, porque o que ele poderia ver e compreender que era a natureza, assim o era. Então ele analisava a natureza da obra e pela obra arremetia a compreensão da natureza dessa potência espiritual que para o hebreu, por não ser humana nem ter forma, não pode ter nome. Então, dentro do hebraico, não existe uma palavra que represente essa ideia que não é física. E como isso chega a nós de forma simbólica? Na figura de um fundamento que no deserto representa a plenitude da vida. O deserto é um ambiente inóspito, em que praticamente nada sobrevive, com muita dificuldade. A vegetação é rala, os animais são limitados. Então, qual o maior símbolo de vida dentro de um deserto? Uma árvore. Então, a simbologia que chega até nós de vida e de vida plena na representação divina que todos vocês, através do cinema, conheceram, é exatamente a manifestação de Deus, depois, mais tarde, em relação a Moisés, como uma forma de árvore. E que não era Deus propriamente dito, mas eram os espíritos superiores que são intermediários da divindade.
já que efetivamente, como nós aprendemos dentro da doutrina espírita também, nós não temos capacidade, nem condição, nesse estágio em que nós nos encontramos na faixa humana, para entrar em relação direta para com Deus. Mas nós podemos entrar em relação com os espíritos que cresceram, que se desenvolveram e que, em função disso, atingem a capacidade de compreensão, de relação para com Deus. E eles são seus agentes e seus intermediários, como é bem definido dentro do livro dos Espíritos. E aí nós começamos essa jornada que pula do caos, do sem sentido e do politeísmo para um amadurecimento de uma ideia inicial de uma única causa, que é a base, até hoje, do povo hebreu, no Israel atual. E isso é o primeiro passo de compreensão da humanidade, que se elabora, amadurece e começa a se desenvolver na direção desta ideia. Como sempre, nós precisamos de tempo. Tempo para realizar experiências e para crescer. Para trocar enganos e, fundamentalmente, para amadurecer. Como efetivamente uma vida é muito pequena e os erros são enormes, tem de haver múltiplas oportunidades, a fim de que esse processo, e é um processo, possa ser estabelecido. E aí é que nasce o fundamento da necessidade de um indivíduo nascer, morrer e renascer. Por quê? Porque sendo uma existência muito curta, e quando a gente chega na senilidade, na idade mais velha, a gente está preso em determinados caracteres, tá? Em função da nossa fixação na ideia de que nós sempre temos mais bagagem do que os demais. A estrutura da sociedade humana foi feita dentro disso, entre anciões, né, que é a base da civilização antiga. Haveria de se desenvolver uma forma de flexibilidade necessária para que esses conceitos pudessem ter aprimoramento. E a forma é exatamente essa, renascer de novo, porque se torna a ser criança, e a criança denota flexibilidade para desenvolver e aperfeiçoar novos conteúdos. Esta é a trajetória dentro do tempo. Por isso é que existe pluralidades de existência, ou múltiplas vidas. Porque se nós fôssemos comparar, analisando e pensando, qual seria a justiça que existiria se fosse uma única existência? Como comparar criaturas de povos primitivos de 4, 5 mil anos atrás, em que o comportamento era bárbaro e era universal, porque todos eram assim, com os progressos que nós realizamos até os dias de hoje. Progresso esse consumado? Evidentemente que não. Porque se tivesse se consumado, nós não estaríamos agora dentro de uma guerra que ainda representa a barbárie, o comportamento primitivo do ser. Então nós estamos dentro de um processo, de uma sequência dentro do tempo. Então, Abraão dá origem à estrutura do aparecimento do povo hebreu. E passa-se um ciclo de 2000 anos, para vocês terem uma ideia, não? Antes do aparecimento de Jesus. Mas neste meio termo, nesse trânsito de 2000 anos, né, novamente por falta d'água, o povo hebreu necessita ir ainda para mais baixo, para um lugar onde a seca não tem atingido. E o rio mais caudaloso, o maior rio que existe, fica na África, que é o rio Nilo. E é para lá que durante uma seca muito grande dentro do povo hebreu, esse povo se desloca. E chegando lá, ele encontra um povo que reside lá. Povo esse que não era o povo egípcio, que naquele momento se encontrava dominado por um invasor. Vocês notem que essas invasões são costumeiras na história da humanidade.
Povo esse povo hebreu se tornou amigo, foi bem recebido. Que se chamava Ixos. E conviveram um largo tempo com esse povo. Mas os egípcios que estavam dominados e eram escravos desses Ixos se rebelaram, expulsaram os Ixos, e porque os hebreus eram amigos dos Ixos, tornaram os hebreus escravos. E aí começa a história que vocês conhecem. O povo hebreu em escravidão no Egito, trabalhando nas construções do povo egípcio. E aí vocês vão entender todo o sentido e toda a ocorrência da figura de Moisés, que é a base no início da nossa atividade de hoje. O Moisés era um hebreu, filho de uma pessoa comum, como todas as demais que existiam dentro do povo hebreu, que eram operários, fundamentalmente, que trabalhavam, como eu disse, nas construções egípcias. E esse menino, por injunções da vida, que sempre trabalha no sentido que deve ser cumprido, é, na realidade, adotado por uma princesa egípcia, que, consequentemente, o educa e ele deixa de ser analfabeto. Ele cresce em entendimento, mas, quando ele se torna adulto, novamente pelas circunstâncias da vida, ele descobre que ele não é egípcio, que ele é hebreu. E no contato de busca da sua origem, ele descobre a sua família, e aí vocês conhecem toda a história. Ele quer libertar aquele povo da escravidão. Não é assim? E ele descobre esse processo de libertar o povo da escravidão, quando ele é expulso por seu pai, o faraó, que dá essa oportunidade para ele de não querer matá-lo, e a história do irmão que quer persegui-lo. Aí entra a história tonalmente conhecida. É nesse trânsito que ele vai na direção de volta para o lar, novamente lá para o Rio Jordão, que ele, nesse trânsito inicial de busca dessa situação, é que ele entra em contato com a espiritualidade superior e recebe a orientação formal para educar esse povo que tinha adquirido hábitos diferentes nesse longo contato com Ixos e egípcios. E ele precisava trazer novamente esse povo para a base monoteísta e aperfeiçoar os conceitos que Abraão tinha introduzido através dessa lei rígida, que era o fundamentalismo que vinha lá dentro do judaísmo, que era o olho por olho e dente por dente, que é um dos artigos que estão dentro desse código de Hammurabi. Então, ele recebe uma orientação que ele deveria implementar para educar esse povo novamente. E aí nós conhecemos os famosos 10 mandamentos. Que, se nós analisarmos, eles estão aqui contidos, nós vamos ver que o primeiro é que fala fundamentalmente da relação com o mundo espiritual. E todos os demais são normativos do desenvolvimento do comportamento. Comportamento esse que era o contrário de tudo isso, por isso que precisava ser disciplinado. Termo tão antigo e ainda tão atual. Lembrem-se que quando Chico Xavier começa a sua jornada junto ao Emmanuel e pergunta para o Emmanuel o que era necessário, o Emmanuel diz que era preciso disciplina. E repete isso 3 vezes. Aqui a situação é da mesma ordem. Então vocês vão ver, eu vou ler para vocês, que realmente é isso. Vamos pegar o original, Então notem que o primeiro é fundamentalmente espiritual. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão, da escravidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Tudo isso é porque o hebreu tinha isso. Não fareis imagem esculpida. Porque lá os egípcios e todos os povos
tinham representações físicas de deuses. Tá? As religiões cristãs não têm imagens. As religiões, de uma forma geral, mesmo aquela que vieram da miscigenação, desse cristianismo através do catolicismo, com as religiões naturais que vieram da África, também não tem imagens. Então notem que é um comportamento geral humano. Isso é disso que ele está falando aqui, para entender que uma coisa espiritual, efetivamente espiritual, não tem forma. Então não pode ter imagem, que é o que eu falei no início para vocês. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas ou sobre a terra. Para a gente não faz sentido. Mas se vocês se arremeterem ao que eu falei no início, que o politeísmo tentava explicar todas as ocorrências que existiam no planeta, nesses vários segmentos, e representava por Deus, é a isso que ele está se referindo. Para desmanchar o comportamento e o conceito que existia. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Então, o que é esse primeiro mandamento? É para modificar as características comportamentais de relação com esse mundo espiritual que estava começando a ser descoberto e compreendido. Agora, olhem, começa a relação que ele vai começar de educação das relações e dos comportamentos. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Não é para a gente estar usando ele como elemento de barganha ou de competição. Notem que isso tem 4.000 anos. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado, famoso sabá, né? Que o hebreu até hoje lá em Israel continua fazendo. Por quê? Porque para haver amadurecimento numa criatura que é materialista, que é utilitarista, e que na realidade prioriza sempre o aqui e o agora, ele tinha que reservar um dia para ele não fazer isso. E só havia uma maneira de se conseguir isso, dizendo para ele que era obrigado a fazer isso. Aí pela educação, pela repetição dentro do tempo, ele se habituaria a fazer esse tipo de conteúdo e amadureceria. Novamente, a disciplina. Ainda aí externa, de fora para dentro. Seguindo. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Por que isso está aqui? Para nós pode parecer estranho. Mas as pessoas, quando ficavam velhas, que não tinham mais capacidade de sustentação e de produção, eram tidas como criaturas que na realidade geravam um ônus, uma dificuldade. E há resquícios disso ainda na nossa cultura, na nossa sociedade atual. O que vocês acham que são as casas geriátricas? Pensem efetivamente. A gente quer pagar para não perder tempo em fazer uma atividade e a gente paga para transferir para os outros. Ainda não é um utilitarismo? Não é a mesma coisa? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Então, o interesse, como eu tenho falado várias vezes para vocês, o hebreu pensava em recompensa, em troca. A base das religiões não é dessa maneira? Se a gente fizer tal coisa, a gente vai para o céu. Ou seja lá o nome que vocês queiram dar, de acordo com o segmento religioso. Se eu sou muçulmano, eu vou para um lugar de felicidades, segundo os meus critérios, daquilo que eu não posso fazer quando eu estou encarnado. Para vocês entenderem, um muçulmano não pode beber álcool. É proibido beber álcool por muçulmanos. Então vocês vejam a utopia. Quando ele morre, ele vai para um rio de vinho. Parem para pensar. 40 virgens. Então notem como ainda é um interesse de troca.
Eu quero ir para o céu, e dentro do movimento espírita eu quero ir para a colônia espiritual, que é o céu espírita, para aquele que não compreende a doutrina. Então a gente vem muitas vezes para o centro espírita ainda enganado, encharcado desse tipo de conteúdo que foi produzido ao longo das vidas sucessivas que nós fomos vivendo e que estão enraizados no nosso psiquismo profundo. Então a gente tem uma enorme dificuldade para enfrentar e trocar isto. E o que isso acarreta muitas vezes? A ideia de que a simples frequência, como nas religiões nós sempre fizemos, nós somos orientados para fazer isso, nós deveríamos comparecer e participar de um determinado ritual, fazer determinadas coisas, todas externas. Genuflexão, que é se ajoelhar, que vem lá dos reis, da submissão aos reis. Conteúdos de formação externa. E isso chegou, não dentro da doutrina, mas do movimento que se começou a organizar em torno dela, que ainda está cheio disso e quer colocar dentro dela o que ela não tem. E nós vamos chegar nela, que é o final dessa jornada dentro do tempo. Então, por isso que vocês veem em muitas instituições espíritas imagens. Por que eu coloquei ali aquela imagem ali? Porque eu quero aproveitar o atavismo, essa coisa que a gente tem, para chamar atenção. Porque a figura de Jesus chama atenção, mas a finalidade é ler a frase que está embaixo. Para a gente despertar. Mas indo adiante. Não mateis, não cometais adultério. Notem que isso tudo foi ressaltado porque isso era comum. Matar, cometer adultério era comum. Não roubeis, não presteis testemunho falso contra vosso próximo. Notem que tudo isso são regras para disciplinar a indolência do ser, o egoísmo brutal que só pensa em si. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Notem que são coisas específicas. Para quê? Porque se fazia tudo isso. Tanto se fazia que há remanescências desses comportamentos ainda hoje em dia. Ainda nós temos resíduos desse tipo de comportamento. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Nós não temos asno, boi, serva, mas nós temos carro, equivalentes das nossas épocas, e que o ciúme e a inveja muitas vezes ainda mantêm esse mesmo tipo de característica. Então entendo que isso era um código disciplinador de fora para dentro. Para que a gente, obrigado a fazê-lo, fosse lento e gradualmente se libertando dessas injunções, dessas fixações e dessas dependências. E isso foi há 4.000 anos atrás. E ainda nós temos resquícios dessas coisas todas. Notem como elas são potentes, porque apesar de sermos espíritos, ainda estamos muito presos às coisas do aqui e do agora. Então passa-se novamente um ciclo de 2.000 anos. Notem que os ciclos são aproximadamente sempre de 2.000 anos. E aí o que acontece? Depois desse prazo de amadurecimento, nasce Jesus. Novamente, no mesmo local. Porque no mesmo local é que já tinha sido prioritariamente estabelecido o desenvolvimento e, consequentemente, havia amadurecimento dentro desse povo hebreu. Evidentemente que o amadurecimento não era pleno. Tanto que eles esperavam um Messias, que era a figura que Jesus estava revestido, que deveria conduzi-los, como eles esperam até hoje, por isso que eles não reconhecem, dentro do judaísmo, a figura plena de Jesus, a conduzi-los à vitória material, porque a interpretação era materializada. Eles viam na promessa do Messias
aquele que iria conduzi-los a vencer as demais nações. E vocês têm notícia disso. Quando lá no Apocalipse de João é tratado do Armagedon, né, que é mal interpretado, achando que é o final do planeta, que é o final do mundo, é mal interpretado porque a gente desconhece o que a palavra Armagedon representa. Armagedon é uma planície que fica em Israel, onde deveriam ser estabelecidas essas batalhas físicas, materiais, porque era a interpretação judaica de domínio, da luta do que eles representavam como monoteístas contra os demais. O hebreu era muito preconceituoso. Ele chamava os demais povos de gentios. Eu estou falando esses termos, porque esses termos aparecem dentro da Bíblia e a gente não sabe o que é isso. Então, gentil para o hebreu é todo estrangeiro que não é monoteísta. E ele desprezava, porque ele se achava superior, melhor. E Jesus o que faz? Ele remodela tudo isso. Como é que ele faz isso? Ele sai diariamente com uma multidão que está sempre atrás dele e com aquelas criaturas que tinham se enganjado com ele e aproveita as circunstâncias do dia a dia, da vida, para estabelecer lições. Que lições são essas? O que vocês conhecem com o nome de Evangelho. O Evangelho é uma coletânea de lições estabelecidas por Jesus, explicando a vida e o comportamento dos seres dentro da vida. Tanto é verdadeiro que hoje, ainda na atividade espírita, e essa atividade de hoje, fundamentalmente é isso, explica essas parábolas, essas ocorrências, para que a gente possa entendê-las dentro do sentido da vida e do nosso comportamento. Sinal que ainda nós não entendemos plenamente. Então ele remodela completamente os costumes hebraicos. Isso gera uma revolução. Isso gera um enorme conflito. Tá? Por isso a dificuldade da compreensão e da aceitação. Mas assim como Moisés teve que introduzir um conceito que ele sabia que não iria frutificar imediatamente, Jesus, mais do que ninguém, sabia disso. E sabia que, novamente, nós precisaríamos de tempo. Tempo. E como tudo, como houve distorção na lei mosaica, também houve distorção dentro do Evangelho. Novamente, o que aconteceu? O que sempre o orgulho humano faz? Quer se apropriar das coisas. Quer ter a verdade própria, individual, que pertence a ele. Ainda hoje não é assim? E em função disso, se criou segmentos de explicações que foram os caminhos que começaram a ser desenvolvidos em cima de um mesmo princípio, mas com interpretações materializadas. E aí nós temos as religiões nascentes a partir do cristianismo e todas as suas ocorrências. Lembrando que, se nós olharmos para as religiões orientais, que são muito mais antigas, tanto na Índia quanto na China, nós vamos ver que nas suas essências, nos seus fundamentos, os princípios são os mesmos estabelecidos dentro do Evangelho. Ora, mas por que a necessidade do Evangelho? Porque o Evangelho é um passo na direção de sair do simbolismo, associando mais diretamente à própria natureza e ao comportamento. Enquanto que nas religiões orientais ainda existe um condicionamento de forma. Mas como não havia amadurecimento, as religiões que foram aparecendo foram enchendo, inflando de ritualismo, de conotações materiais, de sacerdócio, como se o indivíduo precisasse disso para ter uma relação de crescimento perante a vida. E aí, de novo, a exploração humana. Mas era preciso que passasse novamente um ciclo. Novamente, de quase 2000 anos. Então, quando a humanidade está madura no desenvolvimento da busca desses valores, e aí nós vamos ter que olhar um pouquinho
a história lá do colégio, depois de um longo período em que esses processos religiosos asfixiaram o desenvolvimento da reflexão, da compreensão, gerando guerras, gerando controle, porque sempre o clero teve associado à nobreza, asfixiando e controlando o povo. Isso é a história da humanidade. Quando esse povo começou a crescer por necessidade natural, não sendo mais ignorante, simplesmente agrário, e começou a gerar especialização, desenvolvimento em metalurgia, em tantas outras coisas, essa mão de obra começou a se tornar especializada. E deixa de ser uma plebe, mas passa a fazer parte da necessidade da sociedade. E em função disso, começa a se distribuir e esse ser começa a perquirir mais porque tem mais condições. Porque faz parte, está começando a se integrar numa sociedade que depende dele. E isso dá origem dentro do tempo ao amadurecimento. E depois de um período negro, e é assim que é dito dentro da história da humanidade, é considerado um período negro, que é a Idade Medieval, onde a Inquisição perseguiu, matou, impediu o florescimento do desenvolvimento do conhecimento, impediu Copérnico, impediu Galileu de colocar as descobertas que eles tinham feito, que contrariavam os preceitos da religião dominante, dizendo que a Terra não era o centro do universo, que na realidade a Terra girava em torno do Sol, e que o Sol girava em torno de outras estrelas, e que o céu não era, na realidade, um fundo preto com coisinhas coladas, que a Terra não era plana, e começava a desmontar essa estrutura promulgada da ignorância. Nasce, em função de tudo isso, a ideia de que essas verdades impedidas de se compreender deveriam ser divulgadas, deveriam ser do domínio de todos. E depois da revolta dos jacobinos, nós temos o aparecimento do iluminismo. A própria palavra, o próprio título representa isso. O conceito de o ser poder começar a entender tudo isso. E o que isso gera de importante? Gera a Era Moderna. Porque a Era Moderna culmina exatamente com o aparecimento da consequência de tudo isso, que é a Revolução Francesa, e que é um marco na história da humanidade, porque ela termina com essa casta estrutural dos seres entre nobreza, clero, burguesia, que era a mão de obra especializada, e a plebe de uma forma geral. E introduz o conceito de república. Não mais impérios e reinos, mas república, onde as criaturas são cidadãos iguais, não mais separados em castas. Direito a estudar. E nessa esteira de progresso, aparece o quê? A doutrina espírita. Aonde? No lugar onde isso acontece, na França. Como sempre, as coisas acontecem nos lugares onde existe maturidade. E o aparecimento da doutrina espírita, em que ela se estabelece? Qual é a base da doutrina espírita? O Evangelho. A base da doutrina espírita é o mesmo Evangelho. O que ela vem fazer? Ela vem explicar aquilo que não tinha sido explicado e que Jesus, dentro deste mesmo Evangelho, havia prometido que ele pediria a Deus, ao Pai, que enviasse um outro paracleto, um outro consolador. Queria lembrar o que ele tinha ensinado e ensinar outras coisas que não seria possível à época. É literal, isso está dentro da Bíblia. Esse paracleto seria o Espírito de verdade, que a humanidade não podia ver, não podia compreender, não era material. E surge exatamente na formação da estrutura da doutrina espírita, estruturada, codificada
por Hipólito Léon Denisard Rivail, que descobre ela de forma espontânea através do movimento de objetos. Não é uma coisa produzida pela cabeça de um homem. É um trabalho de pesquisa enorme em relação a vários eventos. Eventos esses que estão todos documentados dentro da coletânea da Revista Espírita, trabalho ciclópico do Allan Kardec de 10 anos. Então, em função de tudo isso, ele estrutura todas essas informações e faz pesquisas de ordem pessoal, faz experiências de ordem pessoal com 3 meninas. 3 meninas. E através do trabalho de comparação que ele realiza com essas 3 meninas e mais desse material que ele recebe de todas as partes do mundo, porque isso estava acontecendo em todas as partes do mundo. Começa nos Estados Unidos, se espalha pela Europa. Tem um livro de um autor que todos vocês conhecem, eu vou dizer o nome dele, vocês não vão saber quem é, mas depois vocês vão fazer a associação, de Arthur Conan Doyle. Vocês não sabem quem é Arthur Conan Doyle, mas vocês sabem quem é o Sherlock Holmes, não sabe? Então, Sherlock Holmes é um personagem que Arthur Conan Doyle, que era um médico, e quando ele estudava medicina, ele, na realidade, escrevia para bancar o seu curso de medicina. E Sherlock Holmes era um personagem. E notem que nas histórias de Sherlock Holmes sempre tem um conteúdo sobrenatural. Pois esse cidadão, Arthur Conan Doyle, ele escreve um livro que, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, que se chama A História do Espiritismo. Porque ele foi presidente da Federação Espírita Internacional. E lá ele fala da ocorrência desses fenômenos naturais em todos os países da Europa, no qual a França era um deles. Mas é na França, justamente por ser o país que tinha esses elementos de liberdade, de reflexão, que estão inscritos na bandeira francesa, e que infelizmente hoje estão sendo perdidos, é que existe um ambiente maduro para tudo isso. E em 18 de abril de 1857, ele publica o resultado das suas pesquisas. Num livro que ele coloca por título, A Origem. O livro não é do Allan Kardec, é dos Espíritos. E aí vem uma segunda questão. Por que ele não colocou o seu nome no livro? Por que ele colocou um apelido? Qual o motivo de alguém não colocar o seu nome e colocar um apelido? Porque a obra não lhe pertencendo, ele não poderia se colocar o seu nome. Mas então por que se ele não lhe pertencia, não podendo colocar o seu nome, por que ele botou um apelido? Porque o imperador francês, porque na época a França estava sob domínio de volta de um império de Napoleão III, obrigava, por uma questão política, que todas as obras que fossem publicadas tivessem um registro oficial com o seu responsável na Biblioteca Nacional de Paris. Esse é o motivo. Mas como ele sabia que a obra não era dele, e sabia que as pessoas iriam vincular a ele o conteúdo, não lhe pertencendo, ele adota um pseudônimo, um apelido, que é produto da onde? De uma pergunta que ele faz para o espírito de verdade que o auxiliava na reflexão das correções daquilo que ele tinha observado, de por que ele tinha sido escolhido e por que ele tinha aquela capacidade, aquelas aptidões. E o espírito de verdade diz para ele que em vidas anteriores ele tinha sido um celta, um druida, que é uma espécie de médico, de curandeiro dentro desse povo celta, e que em função disso ele trabalhava já desde aquela época com o mundo espiritual. E que isso dotava da capacidade maior, da maior flexibilidade de lidar com essas situações. Então por isso que ele adota esse nome, Allan Kardec. Isso é tão verdadeiro que vocês chamam a nossa atividade de quê? De kardecista. Não é assim. Mas isso é uma distorção. Porque na realidade, como está colocado no item 1 da introdução explicativa do Livro dos Espíritos, feita por ele, para nós entendermos o livro,
O livro que a introdução coloca é o livro que tem por origem a manifestação dos Espíritos. E ele cria uma palavra para isso. E essa palavra, derivada do seu sentido, é espírito, espiritismo. E os membros, ou seja, aqueles que viveriam, em função disso, deveriam ser chamados de espíritas ou espiritistas. Notem que ele fala não em frequência, mas em se aderir aos postulados. E surge a doutrina espírita, com o livro dos Espíritos. Mas não ficou aí. Ele complementou. Como o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, ao longo do tempo ele foi estudando cada uma dessas partes detalhadamente. E publicou mais 4 obras, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, e a Gênesis. A Gênesis, que é a última, tem uma passagem que nós já falamos nas nossas lives aqui, que fala da geração nova, baseado lá em que Jesus tinha falado dessa dinâmica de evolução dentro do tempo. E que é o final, o último texto desse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Nova Era. A era que viria quando esses valores estivessem, em média, prioritários, não ainda em pleno exercício, mas prioritário na média dos seres. Onde a criatura não teria mais esses comportamentos de fixação, de vantagem, materializados, presos aqui e agora. Onde começariam a viver conforme esses preceitos. O que resultaria disso? Uma sociedade mais equilibrada. Mas que antes que isso acontecesse, haveria resistência final daqueles que não queriam que isso acontecesse. E por serem primitivos, primários, grosseiros, tentariam à força, pela imposição, por quererem continuar assim, impor sobre os demais as suas ideias e seus comportamentos. E não é o que está acontecendo. Se nós lermos lá, dentro de Mateus 24, Jesus falando a respeito disso, ele fala de tudo isso, dos eventos sísmicos que realmente estão acontecendo, das guerras localizadas, que ele chama de guerras intestinas ou internas. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é uma guerra muito antiga, uma disputa muito antiga, como existe entre sunitas e xiitas, que se combatem lá no Oriente Médio. Então, para nós que não sabemos dessas coisas, parecem coisas novas. Mas se nós estudássemos um pouco a história da humanidade, nós compreenderíamos todas essas coisas. E ele falava que isso ainda não seria o fim. Que tipo de fim? Foi interpretado de fim físico. Mas ele falava, quando responde sobre o Apocalipse para João, João está desesperado. João está velho, exilado na ilha de Patmos. E vê, tem aquelas visões, aquelas imagens que são simbólicas dentro do Apocalipse, e aquilo afeta João. Mas como João tinha um vínculo enorme com Jesus, porque ele era dócil, em espírito já velho, João entra em relação com Jesus. Desesperado e pergunta: Mestre, será o fim? E Jesus sorri e responde para ele: Te lembra, João, que o homem não foi feito para o mundo, mas o mundo foi feito para o homem. Que nada, na realidade, deixaria de existir enquanto o último iota, numa outra passagem, ele fala, não fosse cumprido. Que o fundamento da lei fosse estabelecido. Então, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo essa transição de valores. Transição essa que se caracteriza por estados de conflito interior das criaturas. Umas resistentes ao amadurecimento, outras com dificuldades em relação a essa transição, ainda presos
a todas essas características do aqui e do agora, e outras que já cresceram para tal. Uns representam o passado e o conflito, outros representam a transição da luta que tem que ser estabelecida, e outros representam o futuro. É isso que nós estamos vivendo no mundo. E que os espíritos, há mais de 100 anos atrás, já descreviam e falavam sobre tudo isto. Nós, que viemos aqui, nesta nossa tarde, temos uma oportunidade ímpar de entender essa trajetória dentro do tempo. E pararmos para pensar que relação nós temos com tudo isso. Efetivamente, nós não temos que mudar as nossas relações e os nossos entendimentos sobre a vida. Talvez a gente tenha vindo hoje aqui por vários motivos de ordem imediata, das relações, das doenças, das dificuldades. Mas isso ao longo de todos os tempos sempre foram os encaminhamentos para o amadurecimento e para o despertamento dos seres. E lembrem-se novamente da figura nobre de Jesus consolando João. O que a doutrina hoje representa de forma universal. Por isso que esse chamamento, através dessa relação, desse sentido extrafísico, que todos nós somos portadores, nos arremete necessariamente à busca das nossas próprias essências. E assim como foi no século XIX, no tempo de Allan Kardec, hoje de novo nós teremos uma infestação de nascimento de criaturas com mediunidade mais ostensiva. São os conflituados, os resistentes de todos os tempos. E em meio deles, alguns missionários, que são tão bem representados na figura do Chico Xavier, que vêm a demonstrar de forma prática o sentido de plenitude que essa faculdade representa. Dizendo para o ser que, na realidade, ele tem que buscar o entendimento do que aquilo representa e significa. E ele é necessariamente guindado pelos problemas que ela gera, porque ele não tem crescimento para administrá-la, para se relacionar com espíritos melhores, e pela dor, pelo conflito que ela gera, que não encontra recurso em nenhum segmento humano, ele terá que necessariamente adentrar numa instituição espírita séria, que tenha a capacidade não somente de orientá-lo, mas de comprovar para ele que tudo isso é real. E assim que, mais uma vez, a vida vai na direção de, como dizia Jesus aos doentes, que necessitam de tratamento interior para seus espíritos, dos conflitos que eles exteriorizam com atos, com ações beliculosas, tanto de uma forma localizada numa guerra, como nós realizamos guerras todos os dias na sociedade em que vivemos. Para o mundo ser harmônico, cada um de nós tem de se disciplinar. Então, vir a uma instituição espírita e querer participar dela é assumir a responsabilidade de ser o exemplo vivo dos postulados que a sustentam. Não é mera frequência, não é mais uma religião, como dizia Allan Kardec, para competir com as demais, mas é para dar sentido a todas elas, na vivência da base dos seus postulados essenciais. Amor acima de tudo. E o amor jamais poderá presente onde o egoísmo prioritário do próprio eu é dominante, o que tem gerado, ao longo de todos os tempos, todos os conflitos individualizados e coletivos. Na semana que vem, nós iremos começar a introduzir e estudar lenta e gradualmente como que a vida estabelece recursos, experiências e mecanismos da transformação dos seres. E aí nós vamos
estabelecer a jornada novamente de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que explica todas as ocorrências da vida, lhe dá sentido, gerando consolação, esperança, mas fundamentalmente para aquele que vive tudo isso, certeza. Muito bem, então, que a gente se volte para dentro de si, refletindo um pouco no nosso próprio interior. Deus da vida, te agradecemos o investimento de toda a eternidade que tens feito na nossa direção. Que a nossa vida, que a instabilidade que chega até a nossa vida, seja de que origem for, transforme o nosso coração na tua direção. Que a gente não alimente a revolta, nem a depressão, mas entenda as pressões necessárias que tu nos faz para o nosso próprio crescimento. Que o nosso agradecimento seja de aproveitamento e de alegria em viver os teus mandamentos. Fluidifica a nossa água com a intenção e a coragem que nos faltam para trilhar esse caminho. Que assim seja. Muito bem, pessoal. A gente agradece a participação de vocês na nossa atividade de hoje. Fica o convite enfatizado para que vocês continuem acompanhando na semana que vem o capítulo 2º. Nos acompanhem nas redes sociais. A gente tem atividade na próxima terça-feira, às 8h30, um outro capítulo do Evangelho. Que a gente possa dar sequência dessa forma, mudar a nossa maneira de pensar e de ver a vida, para que a gente possa ter mais paz com a gente mesmo. Que assim seja e até uma próxima oportunidade.